Estou aqui com uma pessoa que eu posso dizer a vocês que é iluminada, muito, e que eu tive a satisfação de conhecê-la alguns anos atrás e retornei, nós nos reencontramos e vi que além de uma mulher, uma mãe, uma filha, uma temente a Deus, isso é muito maravilhoso, ela é empreendedora. É ela, Laura Vicentini, que veio aqui depois, que a mulher é ocupada, e eu tenho a grata satisfação de tê-la na minha vida, porque isso vem de Deus sempre, né? Nossa, Roberta, muito obrigada, imagina, o prazer é todo meu, tá? Eu sei que a gente vai encaixando aí as agendas, mas realmente uma satisfação enorme estar aqui com você, muito obrigada pelo convite, pelo espaço, fico muito feliz. Laura, eu quero saber tudo. Quem é você? Tá. Da onde você... Porque você é daqui e não é daqui. É uma história super interessante. A família da minha mãe é daqui de Batatais. E eu nunca morei em Batatais, apesar de ser apaixonada, aficionada pela cidade. Logo que minha mãe nasceu, ela foi embora daqui, né? Morou em Ribeirão, na fazenda. Depois, quando casou com meu pai, nos criaram, a mim e meu irmão, em Ribeirão Preto. E depois a gente mudou de novo para fazenda há alguns anos, mas era em Serra Azul. E eu entrei na faculdade de agronomia, em Jabuticabal. E lá eu conheci, né, ganhei o grande presente da minha vida, que é meu marido, que é daqui de Batatais. Então, assim, foi basicamente a gente estava brincando sobre isso, né, o que a gente pede, assim, acontece. Eu sempre sonhei em morar aqui e consegui realizar esse sonho por conta do casamento, realmente, né, não tinha morado aqui antes. Então, sempre tive família, passava férias, ia visitar meus primos, mas não tinha tido prazer ainda de morar. E agora voltei a Batatais há alguns anos e amo essa cidade. Me sinto batataense. Não, já é batataense. Eu só queria contar para vocês como que é realmente essa história, sabe? A gente poder realmente desejar e acontecer. Verdade. E o marido, na verdade, ele é muito conhecido. E aí vocês desenvolveram várias coisas, né? Porque os espinas já estavam aqui, vem a Laura, como que foi essa história para ser espinagro? E depois toda essa questão de sustentabilidade, porque isso é muito fashion, isso é muito mais que somente a gente falar de sustentabilidade no seu 100%, porque é o que você faz. A gente consegue mostrar, Roberto, eu acho que é muito bacana, né? Na prática, com ações efetivas, diárias, então assim, não é só mais um número na planilha, são realmente coisas que frequentemente, né, com uma grande constância a gente faz, para ter até a permanência da sustentabilidade, não só na lavoura, mas também na família. E o exemplo é exatamente esse, né, de como chegou até nós a propriedade, a oportunidade quando a gente produzir lá. Bom, contando a história do meu marido, o Rodrigo Espina é filho da Eliana, e por conta dela, minha sogra, a gente é apaixonada por conta dela, inclusive, chegou a propriedade, que era do seu José Augusto Mazella, do pai dela, da dona Ivone. E o Chico foi dentista a vida toda, né? Quando logo, um pouco antes de se aposentar, inclusive, já começou com o negócio lá na fazenda, eles fundaram as granjas, ele e a Eliana. E aí a ideia é que os meninos tocassem, né? O Rodrigo e o Renato. Mas aí cada um foi para uma área. O Rodrigo virou aviador, ele é piloto de helicóptero. Ele estava na faculdade só para que realmente nos encontrássemos. Depois ele migrou para essa área da aviação. Era um sonho dele, assim, foi muito feliz. Eu ainda acredito que ele sinta falta, obviamente, desse momento de voo. Mas a gente toma decisões até por conta dos momentos da vida, hoje da família. Seria super difícil ele ficar longe. E tá chegando mais uma. Já tem um Augusto, agora vai vir uma pequenininha. Então é isso mesmo, a gente tem que tomar determinadas opções que vão nos trazer e vai crescendo. É isso. E a gente juntou então a oportunidade naquele momento, lá em 2016, quando o Rodrigo na aviação, eu já formada, né, há alguns anos trabalhando dentro de usina, vimos uma oportunidade hiper crescente na cana-de-açúcar, porque realmente a gente estava vivendo um segundo grande ou terceiro boom assim, da explosão da cana aqui no país. Nunca decresceu, né, mas estava mais crescente ainda. Então a gente aproveitou essa oportunidade, já visto que a outra área dele foi de aviação, assim, né, a gente sempre teve vontade de ter o nosso negócio.
E a gente tinha esses dois áreas. Que nós vamos fazer ali. Então a gente aproveitou a oportunidade da Associação Familiar da Eliana, a quem sou muito grata, porque além de tudo ela nos confiou assim, de olhos fechados, a mim, eu vou passar, né, essa gestão e confiar realmente no negócio que a gente começou com um plano de negócio de um ano. Basicamente, a gente em 2016 pensou, estruturou, achávamos, né, que tínhamos colocado no papel todos os problemas que poderiam acontecer. Hoje a gente entende que não era nem 30%, sei lá, nem perto. Mas que, né, a cada dia a gente vai passando por um desafio novo. E estamos passando, graças a Deus estamos passando. Mas também muitas oportunidades que apareceram. A gente começa em 2017 a fazer mudas pré-brotadoras de cana-de-açúcar. Hoje a gente atende pequenos produtores, médios, grandes aqui da nossa região, até usinas em 9 estados do Brasil. Então as nossas mudas, né, permanecem já há 8 anos atendendo esse setor da cana-de-cultura. E em 2020 a gente tem a gigante oportunidade de mapear a utilização, vamos falar assim, de uma maneira industrial, de um resíduo bem nobre que a gente tirava lá na fazenda, que são os toletes de cana. A gente só usava a gema para muda. E ali ficava. Aí a sua cabecinha já, na verdade, vou até dividir aqui o mérito, não é meu. O Rodrigo tá sentado lá. Ele também é a mesma coisa. Não, ele sentadão, Roberto. Tô brincando que ele tava lá num dia, assim, de luz ali. Ele falou, não, nós vamos fazer... Até então a gente processava os toletes para dar silo pro gado, né? Fazer silo para os períodos de inverno. E ele olhou para mim e falou assim, nós vamos fazer cachaça pro tolete. Eu falei, olha, eu super top tudo, vamos. E aqui na hora eu falei, como cachaça? Gente, nunca fizemos cachaça. Nós não temos tradição de fazer cachaça na família, de beber cachaça. Mas como? Ele falou, a gente tem certeza que você vai dar um jeito, a gente vai atrás dos professores, mais tanto que recorremos a um corpo docente muito bacana que a gente teve lá em Jabuticabal, a Márcia Miguel Muton. Obrigada, é muito legal, né? A história, é muita gente dando a mão muito junto. E aí a gente contratou a Valdirene Neves, que é uma consultora ímpar, ela é mineira, então extremamente assídua no mercado de cachaça, mas muito bem quista no mercado de bebidas em geral. E ela nos ajudou a fomentar, né, a iniciar esse projeto da fábrica da destilaria ali dentro da fazenda. Então, quando a gente abre as porteiras, elas estão escancaradas para você, para todos que queiram lá visitar. Eu queria que nessa hora tivesse, conforme a gente fosse fazendo, apareça. Porque tudo que ela está falando, gente, essa recepção, realmente, mas eu tenho que ir lá. Não, eu já vi que você fez alguns, eu falo, desde a forma que ela recepciona, contando a história do espaço, e aí você vai junto ali, você vê os funcionários, toda a dinâmica, até chegar na caixa, você fica quieto. É muito encantador mesmo, muito organizado, é muito limpo, é muito que bom. Todo mundo muito verdade. Cheio de alegria. Isso, é muito. Porque não é, eu venho falar, mas não é um serviço meu, né? É um construído mas você tá vendo? E desde o momento que você falou, a gente brinca com o Rodrigo. Nossa, olha, ele teve uma iluminação. Nisso vocês já foram buscar quem vocês já conheciam. Nisso vai levando um pro outro, que vai pro outro. Isso é muito legal. E aí todo mundo se une. E essas construções que foram feitas, essas cadeias, né, as pessoas que a gente se apoiou, obviamente, fomos atrás de informação, nos ajudaram do básico, que era realmente a fundação, ali a parte civil, construção, planta, até o quadro organizacional. Então, por exemplo, hoje a gente tem a Angelina, que nos ajuda no PCP, que entrou mais recente, a Josiane, técnica de segurança, nossa senhora, gente, só a gente, mas a gente agradece demais, que mantém, obviamente, essa fluidez no trabalho, porque são muitos momentos de comunicação. Então, a gente tem a produção das mudas pré-brotadas, a destilaria logo à frente, coisa de 30, 20 passos. A gente tem a nossa produção do biocomposto, né, que usa todos os resíduos das leiras que viram nosso adubo. Então, isso tudo, numa visita, como você falou, realmente circular ali. É um negócio muito interessante, legal, muito prático. Que a gente só imagina, ou a gente só lê e imagina, ou passa do lado, tá ali.
E o que eu acho que é mais legal, Roberta, é que assim, ó, não temos uma receita de bolo, ou a gente se baseou em alguém para fazer, porque era um processo extremamente particular, assim. Quem teria feito mudas pré-brutadas e feito a cachaça e daí pensado no composto, não tinha um caminho já trilhado pra gente seguir, as coisas foram acontecendo. Foram desafios também. É uma consequência. Isso, e aí eu falo, mas é impressionante como ela também é replicável. Não que outra pessoa fazer mudas pré-brotadas, de cachaça e composto, mas vamos supor, um produtor daqui da cidade que lide com café. E em algum momento, né, ele migrou para bioinsumos e começou a ver a oportunidade do uso das folhas ou da pós-poda ali, de ter o seu próprio resíduo virando alguma outra coisa. Então, isso que eu acho que é o mais bacana, apesar de ser uma produção muito específica, mas a gente consegue funcionar às vezes como exemplo, ou se define para que outras pessoas de outras culturas consigam também atuar de uma maneira circular, né, com essa economia realmente voltada aí para onde a gente compra, e da onde surgiu esse nome? Sim, muito legal. Aí nasce a Espinagro, então, em 2017, que é a nossa empresa agrícola, por conta do sobrenome do Mo. E ele também, né, com essas ideias dele, ele teve vários espinos, assim, de Luizinho empresa. Eu achei bem legal. Espinagro, a destilaria. Né, casou até sonoridade. Sonora. A Espinalco, que é a nossa destilaria, então também já são quinais diferentes, né, empresas diferentes. E a Sozé, que é a cachaça que nasceu dessa produção circular, chama-se Sozé, que é em homenagem a José Augusto Mazella, que é o pai, então, da minha sogra, né, o avô do Rodrigo, e que, pasmem vocês, nunca tomou cachaça. Nunca tomou. Uma vez você comentou isso comigo, nunca. E ele que é todo... Como que a gente ia pensar que vocês estariam hoje, através da família, né, ramificações, uma árvore mesmo genealógica, que vocês vão sedimentando e enraizando, isso é muito bacana. Se a gente for pensar no conceito simples da sustentabilidade, Roberta, a gente precisa ter o meio ambiente, obviamente, toda a parte social, né? E a governança. Essa governança nada mais é do que dar a oportunidade de que o negócio seja financeiramente viável, sustentável, né, do ponto de vista crescente, assim, que aumente a demanda, que cresça o mercado, que se estabilize, mas que ele seja perpétuo, ou que se não para sempre, mas para que pelo menos gerações vivam dele sem que haja uma segregação, alguém tem que migrar daquela lavoura para outra, daquela terra, né, daquela cultura. Então, isso que eu acho que é muito bacana nessa homenagem que a gente fez ao nosso Zé, porque foi por conta dele, desse conceito de ter pensado em proteger as nascentes ali da fazenda, as minas são todas cercadas por sanção, que ele fez a muda, porque ele tinha medo, né, de uma entrada crescente nas usinas ali, nas áreas, e acabar definhando que realmente o que aconteceu em algumas áreas. E hoje a gente tem, né, você conseguiu ver lá, mas quem quiser... Não, eu vou ter... Então, aqui nós vamos ter que fazer o seguinte, inusitado, mas... Porque isso vai sair agora, né, esse nosso encontro, nesse sábado, toda vez que tem nascimento. A gente tem uma ligação espiritual, que isso é muito legal, nossas crianças, é verdade. Eu não fui, então, por isso que eu insisti, então, casou. E aí, na semana que vem, eu vou fazer essa fala dela, que já vai estar postada, a gente vai mostrar tudo. Tá. Boa ideia. Boa ideia, isso vai ficar pra sempre. E aí vai virar um videozinho aqui no meu podcast lá ao vivo, sabe? Eu mostrando toda essa trajetória. O circuito. Vai ficar pra sempre, um circuito. Adorei. Fechou? Fechou. Estamos lá te esperando já, né? Já vai, tá bom. Combinado? E continue. Isso aí. Muito obrigada por essa alusão, assim, geral. E nós vamos devagarzinho. Você sabe que eu queria fazer isso. Vai, frame by frame, ó. Vou te esperar, então, pra ver. E o seu Zé, então, é um nome que, obviamente, nos traz a alusão de todo esse... Por que chegamos nessa área, por que ela é protegida, esse cuidado com a natureza. E uma parte muito intuitiva de todo produtor rural. A gente apanha, né, rotineiramente, todos os dias, apanha assim,
no nosso universo agro, da pessoa que consome nosso produto, do mercado que negocia, sobre as questões de uso de produtos, apesar de que o nosso é 100% orgânico. Da própria natureza, do estado, sempre vai ter alguém olhando e tudo. Exato, mas a gente sempre tem que provar para alguém que a gente produz de uma maneira sustentável, isso independente do labor que você está, né? No caso eu me encontro na cana, mas soja, café, milho, sorgo, a mesma coisa. E aí o que acontece? O seu Zé, de uma maneira extremamente intuitiva, sem uma educação formal, que eu digo assim, ele não se formou em geral não, mas ele sabia que o cuidado com o ambiente que ele manejava, com as próprias vacas, na época ele foi produtor de leite, então assim, tinha um carinho enorme pelas vacas, tinha música para que elas calmas dessem mais leite, então isso é uma coisa intuitiva do produtor, né? O cara tá vendo ali a necessidade, tudo que tá precisando. Exato. E aquele leite de qualidade superior ganha prêmios, né? Nossa cidade super conhecida pela qualidade leiteira. Porque lá tem um monte de coisa até Então, eu acho que foi uma homenagem muito nesse sentido ao produtor rural, que ele foi, ao vanguardista na questão da sustentabilidade, mesmo sem nunca ter sido cobrado. Eu nem sabia que ia chegar a esse ponto, a importância da sustentabilidade no mundo. Exato. Imagina, ele não conseguiu. Visionário, mas ele visionário nos atos, mas não visionário que isso seria uma ação humana. Não foi tão necessária. Não foi proposital, foi da vivência dele enquanto. Exato. E é isso que eu falo, que é uma honra, né? A gente honra, na verdade, os produtores dessa maneira natural. Se provam sustentável ao longo das gerações, porque é por conta desse engajamento com ele, da preocupação, né, com o meio ambiente. Por que a gente apanha, que a gente põe fogo? Gente, pôr fogo num negócio que é nosso, né, no que é seu, assim, faz mal para muitas pessoas, mas principalmente para você, para seus negócios, seus funcionários. Então, quando você consegue ter ações que evitam isso, né? Um passo atrás, por exemplo, a manutenção das matas, das nascentes, a quantidade de água que a gente tem lá, a quantidade de chuva, graças a Deus que a gente acaba eu até falei para você aquela outra vez, eu acho, é visível que vocês realmente fazem o que tem que ser feito, e é por isso que é tão dinâmico, é tão duradouro, essa longevidade, essa questão de ter problema, não ter, soluciona, e então dá para vocês, enquanto proprietários, né, essa questão dos rurais que comandam, demandar isso. Sim, dá. Então é possível replicável, fazer. como a gente falou. Replicável, aplicável, é constante, sustentável. É isso aí. Confiável, amável. E é isso, a gente tem muita coisa para conversar. E eu quero te agradecer por essa presença sua. Eu que agradeço. E vai continuar. Vamos aguardar lá na fazenda. Obrigada a você. Adorei.